senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Olha só, eu estou feliz e encantado com essa audiência maravilhosa, vocês são demais. Você que está chegando agora, já se inscreve no canal, pô, já deixa o like logo de agora, porque no final do episódio, se você não gostar, certamente você vai esquecer e o like vai ficar lá. Eu agradeço muito essa audiência. Nossa meta agora é chegar nos 300 mil inscritos até o Dia da Gratidão. O Dia da Gratidão é o último sábado de novembro. A última semana de novembro você vai ter lá, na quinta-feira, o Thanksgiving americano, na sexta-feira é o Black Friday e no sábado é o Dia da Gratidão aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão todos convidados. Vocês também são convidados, uma feijoada bacana com a roda de samba. Nós recebemos todo o pessoal do ecossistema da publicidade, do marketing, da mídia, dos veículos, e é uma festa super bacana. E eu quero chegar até o Dia da Gratidão com 300k. Para isso, eu peço que vocês compartilhem, levem para frente, impulsionem o conteúdo, que isso ajuda bastante a gente. A minha entrevistada de hoje é assim, eu já fiquei amarradão nela. Primeiro, que ela vem do Rio Grande do Sul, que é uma terra querida. Segundo, que a gente faz um questionáriozinho e ela respondeu o questionáriozinho na terceira pessoa. Isso já me demonstrou que é uma pessoa que tem o ego controlado, nem muito exacerbado, nem muito diminuído. E ela diz, Dani tem um histórico notável em marketing e branding, já tem atuado em grandes agências de publicidade no Rio Grande do Sul. Abriu sua empresa de marketing e educação em 2016, a Soares Comunicação, e hoje atua auxiliando outras empresas e marcas a se posicionarem com essência e estratégia. Criou e patenteou o método único de marca pessoal sistêmica. Também é professora universitária, mentora de empresários que querem se destacar no digital com alma e essência. Possui uma escola de marketing descomplicado. Sempre se destacou por sua habilidade de se posicionar de forma estratégica e construir marcas de valor que contam histórias. Isso é muito importante. Dani acredita que o posicionamento de alto valor é a chave para o sucesso. Ladies and gentlemen, please welcome Dani Soares. Obrigada. Muitos palmas, Dani. Bom, convite tão especial. Vim lá do Rio Grande do Sul para estar aqui hoje com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Pô, eu é que agradeço, Dani, porque isso demonstra assim, uma grandeza da pessoa, da alma da pessoa. Pô, você vem aqui no 0800, a gente senta aqui, troca a ideia, tem uma garotada lá de 18 a 34 anos, ávida por conhecimento, com uma carência enorme de conteúdo bacana, de pessoas que têm assim, um altruísmo no coração de entregar conteúdo, insight, ensinamento. E eu é que agradeço a você, o Rui está ali, grande gremista, Rui. Eu é que agradeço vocês ter vindo aí trocar ideia com a gente. Curtiu o Rio? Pô, o Rio aqui, para mim, é minha segunda casa, né? Então, a gente sempre vem para curtir a praia, curtir o carioca, né? Pra gente é um povo muito bacana. A gente se sente muito em casa, muito bem recebido. E, às vezes, lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho é mais truncado, né? Ele é mais serião. E aqui a gente tem toda essa ginga do carioca. A gente ama participar e estar aqui com vocês. Eu vou abrir aqui o episódio com uma fala que é da Ana Couto, que é uma pergunta que eu vou endereçar para você, que é um mantra do branding, que é o que você é, o que você faz e o que você fala. Eu sou Dani Soares, sou publicitária de formação e hoje mentoro empresárias e empresas que querem se destacar no digital. E, em essência, sou uma molecona, porque eu fui criada, que nem eu falei para você antes, andando de skate, na rua, na praia, cresci na praia, apesar de ser de Porto Alegre, eu me mudei para o litoral do Rio Grande do Sul muito cedo, então criei no meio da natureza. E quando fui para o digital, hoje, o que eu falo para as mulheres é justamente ensinar elas a trazer a história delas com essência, sem precisar se moldar um padrão que o digital hoje, querendo ou não, às vezes impõe na gente,
e contar a história delas através justamente do que elas viveram, de como elas podem ajudar os outros hoje através do conhecimento delas. Então, falo para mulheres que querem ter um posicionamento estratégico através da sua história sendo contada com essência. E eu vejo que isso hoje é o que conecta as pessoas, porque temos cada vez mais marcas, cada vez mais empresas, cada vez mais empresárias indo para uma corrida no digital que muitas vezes isso não condiz com a realidade dela. Então, às vezes, ela quer estar o dia todo lá nos stories, ela tem que tocar a empresa dela, ela tem que construir o trabalho dela, ela tem que vender, ela tem que fazer publicidade, ela tem que comunicar. E ela acaba se perdendo nisso tudo aí, porque um mentor fala uma coisa, um estrategista fala outra, fica todo mundo falando uma fórmula nova no digital, né? E também na publicidade de uma maneira geral. Então eu ensino ela a justamente entender o que para ela funciona e como que ela usa o que funciona para ela estrategicamente para divulgar o negócio dela no digital. Então eu fujo um pouco desse marketing tradicional e por isso que eu patenteei a marca pessoal sistêmica, porque eu acredito muito na conexão do espírito, na conexão do corpo, da mentalidade dela, para Eu que isso. acertei no livro. Acertou exatamente, eu estava aqui pensando, tudo É. convergiu para que realmente a gente falasse sobre isso. Mas hoje. não é por coincidência, não, cara. É que eu realmente eu faço aqui um exercíciozinho que as pessoas às vezes têm um pouco um pouco de comodismo, né? De fazer assim, cara, eu vou conversar com a Dani. Eu quero saber quem é a Dani, qual é a dela, o que ela pensa, onde ela vai, como ela fica, o que ela diz, sabe? Com quem ela se relaciona. E, assim, a escolha desse livro foi específica para esse episódio que a gente vai fazer, que a gente está fazendo aqui. E eu espero mudar a vida de muita gente com esse livro. Eu quero que você compre esse livro, leia de verdade esse livro e bota na tua biblioteca, que esse livro é transformador. Eu já li e vale muito a pena. É um dos livros que eu indico para as minhas alunas, inclusive. Me diga uma coisa, existe uma fórmula para o branding? Eu Para gosto essa de marca dizer. pessoal, existe uma fórmula? Ou não Existe. Qual é a fórmula? Para mim, essa fórmula começa na sua marca pessoal, no seu branding, passa justamente, hoje falando do digital, né, pela sua produção de conteúdo, de uma forma geral, e passa por uma construção de que eu chamo de comunidade. Então, hoje, marcas que têm sucesso, empresários que têm sucesso, são pessoas que construíram esse sentimento de comunidade. Então, para mim, o grande pulo do gato hoje na publicidade é esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquela marca, eu pertenço àquela história, eu pertenço àquele branding. Por quê? Porque senão eu me torno só mais uma. E eu preciso que as pessoas também comprem a minha causa. Eu digo que toda marca, se ela não tem uma causa, se ela não tem um propósito, ela não tem como conseguir esse sentimento de comunidade. Certeza. Como eu construo essa percepção de valor? Mostrando exatamente o que o teu produto resolve no dia a dia da pessoa. Ou se daqui a pouco não é um produto para o dia a dia, é um produto de exclusividade, eu tenho uma loja de roupa de luxo e eu vendo para ocasiões especiais. Então, como que você pode construir essa percepção de valor em cima das suas roupas para dizer que não é só mais uma peça de roupa? Né? Então, falar do que aquilo traz de benefício para ela, realmente vai mudar a vida dela, ou vai mudar alguma coisa que ela faz da vida dela que vai melhorar, trazer a história, a conexão. Eu digo que pessoas se conectam com pessoas justamente por isso. Se você não me mostra valor na sua história, não me mostra valor naquele produto que eu estou adquirindo, eu vou adquirir com outro, porque aquilo ali para mim não é necessário. E como eu falei, tudo além de comida e água é desejo. Então eu preciso que ela como eu desejo, faço que ela deseje algo que não é daqui a pouco comum no dia a dia dela, né? Então uma caneta mais cara, uma roupa mais cara, um carro. Então essa percepção de valor, ela passa muito por entender que tudo que eu coloco para fora, eu estou comunicando alguma coisa. A forma que eu me visto, a forma que eu falo, a forma que eu gesticulo, a forma que eu apresento os meus produtos, embalagem, para quem trabalha com produto físico, a sacolinha, que às vezes você vai ali numa lojinha, ela bota o produto na sacolinha. Uma vez eu fui numa loja e eu comprei um produto que até era um produto caro, justamente pela percepção de valor dele em relação a outros concorrentes. E aí eu saí da loja, na hora dela embalar, ela me deu uma sacolinha de plástico, assim. E aquilo ali já fez eu cair a percepção de valor daquele produto. Por quê? Porque a experiência de venda foi uma coisa, mas na hora dela tangibilizar isso numa sacola, num cartão, numa embalagem, aquilo ali não estava... Na hora de tirar 10, deu uma mancada. Deu uma mancada. E aí você fica assim, poxa, não foi uma experiência completa como eu gostaria de ter, né? Quando a gente fala... E você falou
nessa loja aí, você falou para a pessoa sobre isso? Deu um feedback disso? Depois eu mandei um Instagram para eles. Eu não falei na hora, né? Porque as meninas estavam ali atendendo os clientes. Depois eu mandei para eles, porque é muito importante também a gente dar esse feedback para as Sempre. pessoas, né? Não nos custa nada. Nada. E então, se ela vai receber bem, se ela vai... O problema é do outro. O nosso papel ali de direcionar, ainda mais eu que sou profissional da área, eu sinto às vezes essa obrigação de dizer para ela, olha, acho que aqui você poderia melhorar esse produto dessa forma ou dessa outra forma. Então, essa percepção de valor, ela vai desde a concepção da ideia até o pós-venda também desse cliente, né? Vendi para ele. Agora, como que eu vou continuar fidelizando esse cliente? Como que eu vou mostrar para eles que eu tenho outras soluções, outros produtos? Como que eu vou fazer com que ele indique meu trabalho para outras pessoas? Porque por mais que a gente fale de digital hoje, ainda o boca a boca, a indicação é muito importante, até porque essa pessoa hoje ela vai indicar onde? Lá nos stories dela, ela vai indicar nas redes sociais dela, ela vai indicar no WhatsApp para os amigos. Então a gente precisa entender que tudo comunica alguma coisa e as pessoas também vão nos indicar para as outras pessoas, né? A gente não depende somente do digital, né? Apesar de trabalhar com isso, a gente fala do OH, a gente fala de outras mídias também que tem de publicidade, e tudo isso serve para elevar essa percepção de valor do cliente também. Me fala, você diz que ajuda as mulheres a se posicionar, a criar uma marca pessoal, e que você, eu li aqui o teu questionáriozinho, que em algum momento você deu aquele spin-off ali, o que vai acontecer daqui para frente, você muda completamente a trajetória. Da minha carreira. Aí eu queria que você falasse como que isso aconteceu na Dani. A Dani estava ali trabalhando. Eu venho do mercado de publicidade do Gaúcho, né, de Porto Alegre, trabalhei em grandes agências lá na cidade. E sempre me destaquei muito dentro das agências que eu trabalhei. Comecei como estagiária, depois eu era diretora de arte. Comecei na parte de direção de arte, depois fui diretora de arte júnior e fui crescendo. Porém, dentro do próprio mercado, a gente tinha um limite de expansão, porque o pessoal falava, tem que ir para São E Paulo. você queria mais. E eu queria mais. A pessoa falava, para você ter sucesso aí na publicidade, você tem que ir para São Paulo, lá que é o mercado, lá que você vai ganhar bem, lá que tem mais oportunidades. Só que eu não queria ir para São Paulo, porque eu sempre, como eu falei, sempre fui muito molecona, assim, de natureza, praia, mato. Então eu não queria ir para uma selva de pedra. Eu queria ou sair de Porto Alegre e morar na praia. Então eu pensava, como que eu vou conciliar tudo isso na minha vida? Trabalhar com publicidade, que é o que eu amo, ajudar as pessoas e viver uma vida realmente que faz sentido para mim. Não essa loucura que a gente sabe muitas vezes que é o mercado publicitário. Eu virava noite em agência, virava final de semana trabalhando. Então, claro que ali era o momento de fazer aquilo. Eu tava construindo a minha carreira, construindo o meu caminho. Mas chegou uma hora que aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu virar noite em agência, eu trabalhar final de semana, me estressar com coisas às vezes que nem estavam no meu alcance, mas queriam que eu resolvesse. E aí um dia, e tudo isso ainda no meio de um caos financeiro. Porque eu não era muito bem remunerada, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar faculdade, tinha que pagar meu carro, tinha que pagar um monte de coisa. E chegou uma hora que o meu financeiro não vencia e eu não estava mais feliz dentro das agências que eu trabalhava. E eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E eu até contei no questionário que teve um momento crucial que eu entrei no mercado, antes de ir para o trabalho, precisava comprar um shampoo e desodorante. E eu não tinha R$ 30 na conta para pagar pelo shampoo e pelo desodorante. Que escolher um ou outro. Naquele momento eu vi o que eu tô fazendo. Eu tava com 27 anos nessa época. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? 27 anos, não tenho dinheiro para comprar a higiene básica que eu preciso para ir no mercado. E aquilo ficou, e eu digo que a gente, como ser humano, nós só nos movimentamos quando dói muito. Pelo menos a maioria das pessoas são assim, não deveria. A gente deveria ter uma inteligência emocional para conseguir fazer os movimentos antes de que chegue no limite. Mas eu precisei chegar no meu limite para poder fazer esse movimento. E aí, nesse dia que aconteceu esse episódio no supermercado, eu peguei meu carro, fui pra agência e falei, eu vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão, vou pegar minha rescisão e com esse dinheiro eu vou empreender. Vou investir no meu próprio negócio, Não queria mais ser funcionária, queria ter meu próprio negócio. Você já sabia qual que seria? Não sabia nada. Eu tinha aberto uma empresa de semijoias e junto com tipo um trabalhinho assim de, vou fazer uma rendinha extra aqui, vou fazer um trabalho extra aqui. E aí abri uma empresa de semijoias na época. Então, quando eu pedi essa demissão da agência, eu tinha esse negócio que não era um negócio grande, era ali para pagar as contas, ok? E depois, no final, nem foi um negócio que eu segui para frente, né? Então, um ano depois eu pedi demissão dessa agência. Eu fiquei nesse um ano trabalhando nessa empresa de semijoias que eu criei, era aí As Pulseiras o nome. E depois de um ano eu comecei a sentir falta da publicidade.
Porque eu aplicava, claro, tudo aquilo nessa empresa, mas eu não era o produto físico que era a minha praia. Eu gostava de criar campanha, criar estratégia, pensar em construção de histórias, construção de valor. E aí eu senti falta de voltar para isso. Eu falei: "Não, poxa, eu trabalhei aqui quase 8 anos em agência de publicidade, por que que eu não abro a minha própria agência?". E nesse meio tempo eu decidi ir morar no litoral, que era o meu grande sonho, era ter essa vida um Onde é pouco que você mais. mora? Eu moro a 1 hora e meia de Porto Alegre, que se chama Xangri-Lá, é um Qual é o município. nome? Xangri-Lá, exatamente. Talvez as pessoas conheçam um festival famoso que tem lá, que é o Planeta Atlântida, que é um dos maiores festivais que a É, gente tem aqui no Brasil, famoso. famoso, e é a cidade do festival. Então eu moro lá já desde 2016, já vão fazer aí quase 10 anos que eu tô lá, e não troco por nada. Minha vida na praia, minha vida com meus cachorros, com meus gatos, poder no final de tarde caminhar na beira da praia é o que eu gosto. Você não precisa nem dizer aqui no Rio de Janeiro, né, que vocês Ah, têm isso também muito à disposição. E aí, quando eu fiz esse movimento de empreender e criar minha própria agência, eu comecei a atender como se fosse uma agência normal. Chegava o cliente, a gente criava as estratégias, criava ali os lançamentos e tudo mais. Só que com o tempo, as pessoas começaram a me procurar: "Dani, eu quero aprender com você a me promover, a me autopromover, a me posicionar no digital, a construir minha marca". Ele não queria que eu fizesse para ele queria que eu ensinasse como que ele fazia aquilo. E aí que comecei a minha jornada em 2017 para 18 como mentora de mulheres empresárias que querem se destacar no digital. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não acha a própria vida interessante. Eu descobri isso no digital. é. A maioria das pessoas não acha. Eu perguntava para ela assim: "Mostra um pouco do teu estilo de vida, mostra um pouco da tua história lá no digital ou na tua empresa". "Ah, mas eu não tenho nada para mostrar". Engraçado, o Dani, você está falando do pessoal. Se você transferir isso para o mercado, né, para as empresas têm empresas aí com histórias sensacionais de fundadores com histórias assim de superação, de resiliência fantástica. Aí tu fala assim: conta a tua história. Agora, mas que história que eu tenho para contar? Não tem nenhum. E Exatamente. aí, o marketing dessas empresas, às vezes empresas bilionárias, que não tem uma história assim que conta aí essa história aí. Vamos investigar. Conta a sua história aí. Aí você tem história para contar. Eu conheço um cara falecido de uma empresa de relógios gigante, mas gigante. Uma baita história de sucesso, assim, um cara que sai do nada e transforma um negócio, assim, as maiores marcas brasileiras na área de relógio, os caras detêm até hoje, uma empresa hoje com capital aberto, uma empresa bizarra. Conta a história do cara, mas não tinha história, era só produto, produto, Uhum. produto, a conversa com o consumidor é produto, 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 e continua até hoje. É. O problema de você só bater no produto é que quem vem por isso vem pelo preço. Se eu só dou valor para o produto, assim que o meu concorrente botar R$ 50 mais barato, o mesmo produto que o meu, O consumidor vai vai para o para. concorrente, porque esse consumidor está procurando preço, não está procurando relevância, valor de marca, história, pertencimento. Ele não está procurando isso. A própria Magalu, né, Magazine Luiza, ela, quando colocou a Lu da Magalu, que é aquele avatar, por que ela fez isso? Para humanizar a marca. Porque eles não queriam contratar um garoto propaganda ou alguém para ser a marca por muitos anos, porque isso também é arriscado, né? Contratar uma figura pública para representar a tua marca por muitos anos. Então, eles criaram esse avatar justamente para gerar essa conexão. Olha, tem uma vendedora ali, tem alguém para te auxiliar ali. Então, essa é a importância da gente ter essa conexão com as pessoas por trás das empresas. Então, contar histórias, a jornada do herói que a gente chama dentro, né, da publicidade, que é justamente da onde eu vim, as coisas que eu passei para chegar até onde eu tô hoje, como eu cheguei até onde eu tô hoje e quais foram os resultados disso. O próprio Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram. Não sei se você acompanha ele, eu sigo ele nas redes sociais e É ele meu amigão. amigaço, É. faixa. No último ano ele fez uma mudança de comunicação muito importante que a gente trabalha na publicidade percebeu, que é o quê? Ele antes não tinha um perfil de marca pessoal. Ele nem aparecia nas redes sociais, ele nem tinha um perfil ativo. Então as pessoas tinham uma desconexão emocional com a plataforma. Claro que a gente usava a plataforma Instagram, Facebook, porque era a plataforma do momento, estava todo mundo ali, mas não tinha uma conexão com o dono da plataforma. O que ele percebeu? Que isso estava acontecendo
E ele foi lá e começou a trabalhar a própria marca pessoal dele. Então ele posta vídeo com a família, ele posta vídeo falando das inovações que vai ter no Instagram, no Facebook nos próximos anos. Ele começou a inserir o estilo de vida dele conectado com aquele negócio que ele tinha ali, que são as redes sociais. E aí ele começou a ficar uma figura o quê? Mais querida, mais amável, mais respeitada. As pessoas começaram a entender um pouco mais da motivação das próprias plataformas. Por quê? Porque ele começou a dar um significado para isso. Ele começou a trazer a rotina dele, o estilo de vida dele, e isso conectou muito mais. Então, até mesmo quando a gente fala desses influencers, que nem têm grandes marcas, mas influenciam outras pessoas através de propagandas, é a mesma coisa. Se eu me conecto com aquele influencer, o estilo de vida dele faz sentido para mim, o que ele me indicar, eu vou querer comprar também, porque eu já comprei o estilo de vida dele. Então, o que ele usa no dia a dia dele, eu também quero usar na minha. E é assim que funciona essa questão do desejo, de gerar essa vontade das pessoas estarem comprando aquele produto, né? Então, tudo isso passa muito por esse trabalho de olhar para sua história e como que eu posso conectar a minha marca, o que eu vendo com essa minha história. E aí eu vou ter, eu digo que é o marketing perfeito, é o marketing de conexão. A parte que você faz de mentoria, você também aborda esses aspectos assim do equilíbrio. Olha só, você vai encontrar o seu objetivo, né? Não é o meu, é o seu objetivo. Isso, tanto que na primeira entrevista que eu faço com as minhas mentoradas, é isso que eu pergunto: o que que você quer dessa mentoria? Aonde É, que você quer chegar a partir daqui? Para eu entender exatamente se aquilo ali é viável ou não. Às vezes ela chega assim: eu quero em 6 meses estar faturando 1 milhão no digital. Você não vai estar em 6 meses faturando no digital. E se acontecer, vai ser 1 em 1 milhão. Isso não é a rotina, isso é uma exceção. Então eu preciso saber para onde que essa mulher quer ir para que eu consiga trazer isso para ela. E dentro das minhas mentorias a gente trabalha a mentalidade, essa conexão de espírito, corpo, alma. E aí depois a gente trabalha estratégia, funil de venda, funil de conteúdo, a gente trabalha toda essa parte também estratégica. Só que o que que eu percebi ao longo dos anos mentorando essas empresárias? Que elas têm medo de ser vistas, elas têm medo de julgamento, elas são mulheres extremamente executoras, é aquela mulher que você pedir para ela, tá lá fazendo, ela vai dar um jeito, ela vai fazer acontecer, tanto que, essas mulheres criaram seus próprios negócios dessa forma, nessa força muito pessoal, mas elas estão sempre só fazendo, 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 elas não pensam estrategicamente realmente onde elas querem chegar, o porquê que elas não conseguem abrir a câmera e gravar um stories, por exemplo. Porque eu acho que minha vida não é interessante, porque eu tenho medo do que a minha família vai falar de se me ver lá falando do meu trabalho, eu tenho medo de que as pessoas me julguem por algo que eu vou falar lá. E aí a gente entra nessa autocensura, onde tudo eu tenho medo de dar minha opinião, eu tenho medo de falar quem eu sou, eu tenho medo de mostrar minha história, eu acho que eu não sou interessante o suficiente. E quando eu percebi isso, foi também que eu mudei alguns dos meus programas, porque os meus programas eram com o meu viés de publicitária, eram totalmente estratégicos, né? É funil, é estratégia, é tráfego pago, e aí eu comecei a perceber que o problema não estava na estratégia dessas mulheres, estava em elas primeiro se reconhecerem como pessoas interessantes e que tinham algo para compartilhar e como depois compartilhar esse algo conectado com o trabalho delas. Então é um trabalho primeiro que eu faço delas de mentalidade para elas se enxergarem grandes, se enxergarem capazes, se enxergarem que elas têm uma história interessante e aí depois eu ensino para elas a técnica, né? Então agora você vai fazer esse tipo de conteúdo, você vai aplicar esse tipo de CRM, você vai fazer esse tipo de follow-up no seu cliente. Então depois a gente entra com a estratégia, mas antes eu preciso mudar aqui dentro, porque essa mulher ela só veio fazendo, ela veio fazendo sem muita consciência daquilo. Então essa mulher ela é muito executora, mas ela não é estratégica no seu dia a dia. Então eu ensino hoje essas mulheres a serem estratégicas com a sua essência e com o seu negócio. E aí fica muito mais fácil fazer dinheiro. Porque, como eu falei, ela não fica tentando inventar algo novo no digital, ficar tentando inventar um personagem que ela não é. Ela aprende a colocar tudo aquilo que ela já é, que ela já construiu, para o digital. Eu pego, por exemplo, muito negócio, muita empresária em transição de carreira também. Trabalhou 20 anos num banco, 30 anos num banco, e agora quer empreender, criar a própria empresa, criar os próprios processos. E essa mulher ela tem muita dificuldade de empreender para o digital, porque ela precisa entender que ela virou agora a protagonista do próprio negócio. Então, e ela não se vê, ela se vê como uma funcionária. Então, eu pego muita, mas muita empresária que tá lá, eu digo CLT de luxo. Ela, ela empreende, ela contrata, ela paga imposto,
mas ela ainda, eu digo que é o Funcionária da própria máquina. funcionário da própria empresa, exatamente, não enxerga ela estrategicamente. Ou mulheres que E por que você faz só mulheres? Por que você não faz para homens? Uma perguntinha. é o mercado que eu me Eu, inseri. por exemplo, estou aqui querendo ficar bonitão na fita. Não, eu digo, o brand não escolhe, né? Então É, todo mundo pode fazer. Mas foi o nicho que eu me inseri porque lá na minha cidade eu tenho, a gente tem uma associação de mulheres muito fortes, de é. empresárias. Então eu acabei entrando nesse meio realmente das mulheres e acabei seguindo mais nesse nicho, né? Nichei mais para mulheres também. Mas de vez em quando surge ainda alguns clientes, né? Homens que querem também tocar sua empresa, mas a gente também trabalha muito com essa. Tem pesquisas que dizem que, né, que a força do empreender feminino aumentou demais nos últimos Demais. anos. Demais. Então eu peguei essa fatia do mercado, né? Porque eu sempre acredito que quando eu falo mais nichado, eu tenho mais É, sucesso. foco, né? Uma Foco. escolha e uma renúncia. Então Né? também eu tenho uma agência de marketing também, então toda agência a gente só atende mulheres, empresárias, porque é o meio que eu tô inserida, né? Eu sou convidada para palestrar nesses eventos de mulheres, esse networking de mulheres, então, como já é o mercado que eu me inseri, eu acabo não trabalhando muito com homens, né? Mas tem aí também outros profissionais incríveis que trabalham com todos os nichos. E você acha que as pessoas de qualquer nível, todas elas têm uma história para contar? Todas. Não interessa a pessoa que eu sentar na frente, eu tenho certeza que se eu fizer as perguntas certas para ela, ela vai me contar uma história interessante. E Uhum. daquela história interessante, se ela quiser vender o produto, a gente consegue vender. Por quê? Porque é isso. Olha quantos anos você tá? Pô, muitos. Muitos. 63. 63, tá. Tô também chegando nos meus. Tiquinho Rio da minha idade. Eu tô já aqui quase chegando nos 40 também, tô com 39 para 40. Quanta coisa você já não viveu em 63 anos? Quanta coisa eu já não vivi em 40 anos? Dani, eu vou te falar que o Marco Antônio Vieira Souto teve aqui comigo, ele falou, pô, você deve contar a sua própria história periodicamente. Escolhe 5 em 5 anos, 2 em 2 anos, ano em ano. Você conta a sua história. Porque cada vez que você contar a sua história, você vai visitar um passado que ficou lá esquecido, vai lembrar de histórias que você não lembrava. E isso é a coisa mais rica que a gente tem, porque se eu sentar com você, você vai me contar histórias que ninguém nunca mais vai me contar na vida, porque Não. só você viveu isso, só você passou por isso. Eu vou contar histórias para você que só eu vivi, que só eu passei por isso. Então, cada um de nós é um baú de tesouro, cheio de história bacana pra gente contar e aprender a usar essas histórias estrategicamente no nosso negócio, né? Porque é aí que eu crio realmente uma conexão com as pessoas, porque muitas vezes você vai contar coisas que você passou, que o seu serviço resolveu, que o seu produto resolveu, que é o que essa pessoa que está te olhando ali está passando a mesma coisa. Então eu conto muito essa história de quando eu tive que escolher entre um desodorante e um shampoo lá nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu sei que tem muita mulher que me acompanha ali que ela tem que escolher qual boleto pagar no final do mês. Então, se ela precisa escolher qual boleto pagar no final do mês e eu já fiz o caminho para não precisar mais escolher, eu posso ensinar ela Você esse está rica? caminho. Tô. Primeira milionária da família. E você Vida dos conseguiu sonhos. converter muitas mulheres? Mas de hoje, Assim, de, pô, aquela mina que você pega ela, sei lá, matéria bruta e vai trabalhando e, pô, a muitas. pessoa. Muitas, muitas, É? muitas. Mas eu já mentorei mais de 7.000 mulheres desde 2017, que foi quando eu comecei, de mais de 7.000 mulheres. Agora eu tenho uma aluna, por exemplo, que está comigo há um ano. Em um ano ela fez transição de carreira do CLT para ter o próprio negócio. Hoje ela tem a própria sala, a própria clínica, ela tem o próprio instituto. E um ano de mentoria comigo para fazer essa transição de carreira, porque eu trabalhei a mentalidade dela, trabalhei as estratégias, trabalhei o negócio como um todo. Então, isso se você aplica, se você tem foco, se você ouve o que o seu mentor fala e vai lá e executa, você tem sucesso. E por que eu digo isso? Porque às vezes muitas mulheres ou muitas pessoas, elas querem ter sucesso por osmose, que eu digo. Então eu contratei aquela mentora ou aquela empresa, aquela consultoria de alguém que já teve sucesso, só por eu estar ali eu já vou ter sucesso também. Então eu digo que o mundo é das executoras. Eu preciso aprender, mas eu preciso executar. Se eu morrer com aquele conhecimento dentro de mim, é a mesma coisa que alguém não me pagou para ter aquele conhecimento e alguém que pagou e não executou, é a mesma coisa. Então, precisa ter essa consciência também. Eu vou investir na minha carreira, eu vou investir na minha empresa, no meu negócio, mas eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi, eu vou executar. Porque senão eu fico só, de novo, no infantil, né? Eu só recebo, eu só recebo, eu só recebo e eu não entrego nada para o mundo. Então, eu preciso receber, preciso transformar o que eu recebi aqui dentro, ver se faz sentido para mim
e aí eu coloco isso para fora para as outras pessoas através da publicidade, do marketing, daquilo que eu construo. Qualquer um vende qualquer coisa. Totalmente. Tem duas coisas assim que são mitos, né? Uma é que a venda é um dom, vender é dom, né? Que a pessoa, igual o esporte, né? Pô, você surfa, você anda de skate. Pô, primeira vez que eu andou de skate foi bunda no chão, não tem dúvida. Joelho ralado, não tem dúvida. Né? Aí a venda é dom. Não, venda não é dom. Venda é assim, primeiro você tem que ter a chama dentro de você. Né? A chama, que eu digo, é a energia vital de você sair todo dia de casa. Sabe uma coisa que eu não consigo entrar na minha cabeça? Ô, Dani, é o cara sair de manhã, acorda cedo, porque tem que acordar, principalmente no Rio de Janeiro, que você se desloca muito para ir para o trabalho e voltar. O cara acorda cedo para trabalhar, bota a farda, se arruma todo, vai para o trabalho e faz um trabalho meia bomba. Cara, mano, tu já acordou cedo. Já tá ali. Faz o melhor que tu puder, né, cara? Então, tem que ter a chama, tem que ter aquele negócio, aquela energia, cara, eu vou pra luta. Isso é fato. Aí, o cara acha, não, que falar. Não é falar. É ouvir. Vendas é ouvir. As pessoas falam, não, tem que ser bom de papo. Não é ser bom de papo, é você conhecer o que você está fazendo e ouvir, porque você vai identificar a real necessidade das pessoas e você vai chegar no final de um processo comercial de fechamento de negócio, você, em vez de falar obrigado por ter me comprado, você vai falar, pô, parabéns que você comprou, adquiriu aquilo, resolveu o seu problema. É porque a gente criou muita cultura de que o vendedor é chato, vendas é chato, vendas é forçado. Só que, como você falou, todos nós temos que ser bons vendedores, mesmo que eu não tenha uma empresa. Exatamente. Porque se eu for supor CLT, eu vou querer trabalhar numa empresa, eu também preciso me promover para poder ser contratado por aquela empresa. Eu preciso ser bom em alguma coisa, eu preciso mostrar valor para aquela empresa. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que se eu não me dedico na minha vida normalmente, não é no meu negócio que eu vou me dedicar. Eu preciso já ter isso intrínseco dentro de mim. Eu, por exemplo, sempre tive essa chama. Mesmo quando eu era CLT, eu entrava numa empresa e pensava, qual é o maior cargo que eu posso chegar aqui dentro? Esse aqui? Então eu vou trabalhar para chegar lá. Porque eu também, se eu entrar numa empresa sem propósito, sem qual é o ponto A e qual é o ponto B, se eu não sei isso, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Então eu preciso entrar e já dizer assim, olha, eu quero chegar nesse cargo aqui. Legal, vou trabalhar todos os dias para chegar. Precisa de uma motivação, precisa de um ponto, de uma seta. É para cá que eu vou seguir. Em qualquer lugar da sua vida, seja no seu casamento, seja na sua empresa, num CLT, onde você estiver. Você precisa, é aqui que eu quero chegar. Chegou ali? Legal. Qual é o próximo agora? Qual é o próximo ponto que você quer? Não, já tá bom aqui. Legal. Então, cria dentro de onde você já chegou. Você tem que ter essa chama, senão não vai para frente. E venda é ter essa chama. É energia vital. E aí, essa confusão de que as pessoas têm um dom para vendas, isso é uma ilusão, isso não existe. Isso aí existe assim, pô. Estudo, tesão, técnica. vamos dizer assim, na verdade, é tesão, né? Eu li um livro há muito tempo, Sem Tesão Não Há Solução. Boa. Que é assim, pô, cara, tem que ter ânimo, pra né? tudo, né? Ânimo de vida. Fazer as coisas. E a outra coisa da venda é de que você vai... você vai fazer 5 prospects, vai tirar 5 pedidos. Não, cara, você vai ser 500 prospects, vai tirar 5 pedidos. Sabe onde eu aprendi vendas? Trabalhando no telemarketing de cobrança de cartão de crédito. Quando eu estava na faculdade, eu consegui um estágio. Era você que me ligava para cobrar, Eu mesma ligava aqui, dizia, olha, se o senhor está devendo no cartão de crédito, as condições são essas e tal. E trabalhando nesse lugar, eu percebi que existiam 2 tipos de pessoas que mais fechavam contratos. Eu me tornei uma delas, porque eu ligava para o máximo de pessoas possíveis. É isso. E tinha uma comunicação um pouco mais amável, entre aspas, com as pessoas. E a outra vendedora que mais vendia era o oposto de mim. Ela xingava as pessoas. Ela fica assim, você não vai pagar? Você sabia que podem tirar a sua casa?
começava a ameaçar as pessoas, e eu já tinha uma outra visão. Eu queria fazer o máximo de ligações possíveis, porque eu sabia que quanto mais ligações eu fizesse, mais pessoas iriam me conhecer, iriam falar comigo, mais chances de negócio eu tinha que fechar. E eu era, junto com ela, uma das que mais fechava. Exatamente isso. Então ela fechava pelo medo, e eu fechava pela solução, porque eu falava para a pessoa: "Olha, se você fechar, seu nome tá limpo daqui a 2 dias, você pode já, né, ter aí, liberar o seu crédito, liberar a sua conta". Eu dava para ela os benefícios que ela teria, e a outra menina aqui, ó: "Não, se você não pagar, você vai tomar processo, você vai recebendo coisa", e eu não era o meu jeito. Então eu percebi que o medo e o desejo, os 2 Ah, vendem, né. sendo que uma tinha a simpatia das pessoas e a outra, É. amor, não quer nem atender, E né? eu ligava pra muita gente, pra muita gente. E eu percebia muito rápido se aquela pessoa já estava pronta pra fazer o pagamento ou não. Mas dizia assim: "Ah, porque eu não tenho minha filha agora como pagar, não vai ter como". Eu não vou ficar convencendo ela, porque naquele momento ali, se ela pudesse pagar aquela dívida, ela teria pago. Ninguém quer ter uma dívida que vai te trancar bem, te trancar a conta, te trancar um monte de coisa. Então ela disse assim: "Não tem como pagar agora, mas talvez semana que vem". "Ah, legal, semana que vem então tá, espera que eu vou anotar aqui, semana que vem eu ligo pra senhora pra gente conversar, ver se melhorou". Próximo: "Ah, talvez eu consiga arcar com uma parcela". "Legal, então olha só, dá pra gente fazer em tanto". Quando a primeira brecha que ele já dava, que ele estava pronto pra comprar, eu já ia, e ali foi onde eu aprendi a vender. Ouvindo as pessoas, Ouvindo, né? exatamente. Foi ali que eu aprendi a Escuta vender. ativa. Exatamente. É. Porque você realmente, pessoa, você entende, você percebe coisas que não estão sendo faladas, né? Na E a voz. pessoa fala, né, a pessoa É, diz tudo que você quer. e você percebe, né? Ô, Dani, a gente está aqui trocando a ideia. Tem coisas que estão sendo faladas aqui que não. Que está numa outra esfera, né? Sensorial. Ela não está, Despercebidas, sabe? né. Não é. A gente está. A venda é a mesma coisa, né? É você estar prestando atenção em quem? Não é em você. Por isso que eu falo, o cara pensa assim: ah, não, eu preciso ter. Pô, tem que ter técnica. Né? Se você conhecer as técnicas, É lapidação do ajuda. processo, é. Né? Mas você tem que estar atento ao outro, que você vai perceber o próprio, a tua própria, o teu próprio prospect, ele vai te indicar para onde que você vai no aspecto comercial, chegar para ele. Né? O que, que você diria para o AJ? Primeira Para o coisa, AJ. eu ia dizer primeiro, abre o seu perfil pessoal lá. É, Fui lá procurar seu perfil pessoal, tá lá eu dei uma. trancado. Então começa por aí, porque você é a alma do programa. Você é a essência do programa, assim, você é o programa. Eu sou a alma do programa. Você é, você que aparece todo dia, se você não aparecer pra gravar, alguém vai sentar e vai gravar como pra Sei você? lá, em algum momento. Eu, do Talvez. ponto de vista de branding, eu achei que pô, deu uma mancada braba, porque quando a gente começou a fazer, eu não tinha realmente expectativa. Aí, qual é o nome do programa? AJ Podcast. AJ, quem é? Eu. Exatamente, E exatamente. aí eu sou a J. E aí o nome do programa é a J. Pô, não pode ter aqui o É, Pedro Nelson fazendo o AJ, né? mas eu sou muito dessa opinião que pro negócio crescer, precisa de uma marca pessoal por trás. Pra fazer aquele primeiro boom, né. Tô falando 2025. Não tô falando do que fazia antes, porque antes não precisava de uma marca pessoal para crescer um negócio. Você Coca-Cola, quem é o dono da Coca-Cola? Você já viu a cara dele? Né, não sei. Não. Então, é isso. Antigamente a gente conseguia construir grandes marcas sem alguém por trás. Hoje, para mim, eu acredito que é muito difícil. Então, é muito mais fácil você ter ali alguém para alavancar ser o rosto dessa comunicação, dessa marca, e aí você contar a sua história. Nem sabia se tinha filho até chegar aqui. Cheguei Né? aqui, encontrei um monte de gente aqui. É. Então, é isso, eu quero saber mais da sua história. Eu quero saber os lugares que você trabalhou, os lugares que você frequentou, qual é a sua visão de vida, o que você acredita, o que você não acredita. Eu quero saber disso, porque nós, como seres humanos, somos seres curiosos. Amamos uma contação de história. Por isso que assistimos filmes, séries, lemos livros, porque gostamos de uma contação de história. Então, quando eu consigo contar, que nem eu falei, a sua história, e como que você conecta a sua história com o que você faz hoje, aqui dentro do programa ou na sua vida de uma maneira geral, e é isso que as pessoas vão se conectar contigo. E aí elas vão querer desejar estar aqui na sua frente, sendo entrevistado por você, porque você gerou esse desejo em cima do seu nome, gerou esse desejo em cima da sua pessoa. E é muito desse lugar de que a minha história importa, a minha história é importante, não é só o podcast que é importante,
É a sua bagagem de vida é importante. E como que você pode compartilhar isso com as pessoas para que elas criem um vínculo maior com você, além do podcast. Então, mas o meu perfil pessoal de Instagram e Facebook e tal, é um perfil, assim, você falou tudo, né, meio privado, né. Eu não faço questão nenhuma de ser privado, eu nem sabia que estava trancado. Tá Você privado. está falando Você pode fazer dentro do eu do nem próprio sabia que perfil. estava, não, por mim é legal, mas o que eu posto lá, pô, são meus cachorros, que eu amo meus cachorros, né, a minha vidinha lá, eu moro num sítio, Rui. Eu saí daqui da Barra da Tijuca, eu fui morar num sítio lá em Guaratiba. Eu vivo lá, essa é a minha história e tal, mas eu acho que a minha história também está sendo contada aqui no canal, né. Mas se eu não assisto todos os episódios, eu não sei bem a sua história. E as pessoas hoje o Ah, tempo vai de no pessoal para saber a o minha tempo de história. atenção não, ou você pode utilizar o canal do podcast para contar um pouco mais da sua história. É, que é o que eu faço. Mas através dos stories também. O feed hoje, a gente tem muito claro dentro do marketing estratégico que o feed, ele serve muito para atrair. Então eu entrei lá no perfil do AJ, vi alguns vídeos aqui, alguns assuntos interessantes. Ah, eu gostei. O que que eu vou fazer agora? Ver os stories. Exatamente, é como é Já está dizendo, né, story, conta a história aí. eu preciso eu digo assim, a pessoa quando chega no meu perfil e olha lá meu conteúdo gratuito, ela tá numa vitrine. Queria saber sua opinião. Será que todo mundo deveria construir uma marca pessoal ou só aquelas pessoas que querem ser influencer? Você acha que todo mundo deveria ter uma marca pessoal? Eu acredito que sim, porque independente da sua marca pessoal, você vai colocar pra fora quem você é em essência. Às vezes eu pego alunas que não são aquelas espalhafatosas, que gostam de falar e de se expor no digital. Elas são mais tímidas, são um pouco mais centradas, são um pouco mais introspectivas. Então é achar a forma dessa personalidade se destacar no digital. Então ela não vai provavelmente ser aquela mulher que vai chegar vai ficar o dia todo mostrando a rotina dela na academia, não vai ser a influencer, digamos assim. Mas ela vai estar ali de vez em quando contando uma coisa pontual da vida Isso deve ser dela. chato pra caramba, né, o cara Pra quem ficar não gosta, postando o dia todo. tanto que eu digo assim, isso aí é perder a saúde mental, né, ficar o dia todo ali postando. Então precisa ser estratégico. Quando a gente vai olhar para uma marca pessoal, o que que a gente faz? É como se eu abrisse um livro da sua vida, da sua bagagem profissional, das suas histórias de vida, da sua personalidade, do que você quer fazer do seu trabalho, das pessoas que você quer atingir. A marca pessoal é tudo isso. E aí eu vou selecionar os recortes interessantes dessa marca pessoal para mostrar isso para o público. Porque Hum. você não tem aqui, não é o show de Truman, né? Eu não tenho aqui o dia todo, 24 horas por dia, uma câmera em mim mostrando tudo que eu faço. Então, se eu não quero ser de uma forma escravo do digital, eu preciso o quê? Estar lá com estratégia. Então eu vou postar ali 3, 4 stories de manhã, mas nesses 3, 4 stories eu vou mostrar esse recorte estratégico da minha empresa. De tarde eu vou postar mais uns 2 stories ali, mas eu vou mostrar esse recorte estratégico da minha marca pessoal. Então, quando eu tenho esse conhecimento da minha marca pessoal, eu consigo estrategicamente saber o que mostrar para as pessoas e o que não mostrar. Porque tem muita gente que quer mostrar tudo, isso é influencer. O influencer ele não tem filtro. Ele mostra ali tudo que Ele ele é o vive, produto ele é da. o próprio produto, só que a gente como empresário, né, como marca pessoal, a gente precisa ser estratégico, eu não posso mostrar tudo. Se eu não falo de religião no meu perfil, por que que eu vou falar de religião? Se eu não vendo religião, não trabalho com religião, não é o que eu quero. Ah, não, a espiritualidade é importante para mim. Legal, mas eu não vou passar o dia todo falando de espiritualidade, eu vou trazer de vez em quando que a espiritualidade é importante para mim, mas não vai ser o assunto principal. Então a gente precisa ter uma linha editorial conforme a sua marca pessoal. Então, a minha linha editorial, o que que é? Da Dani Soares, por exemplo. Eu trabalho marketing, marca pessoal, eu trabalho empreendedorismo, porque eu ensino mulheres a organizar um negócio, e eu trabalho a mentalidade, que foi o que eu falei, que eu preciso ensinar essa mulher a ser vista, não ter medo do julgamento, não ter medo do que vão falar. Então, esses são os 3 pilares que eu faço. Então, tudo na minha vida que envolve marketing, mentalidade e ai, me fugiu agora. E empreendedorismo, eu mostro para as pessoas no meu Instagram. Ah, eu fui lá, com a minha mãe no banco fazer tal coisa. Por que que eu vou mostrar aquilo? Não tá dentro da mentalidade do empreendedorismo? Então não tem. Então, quando você consegue entender qual é a linha editorial do seu conteúdo, fica mais fácil mostrar a sua marca pessoal. Porque você não precisa mostrar tudo, você precisa mostrar somente o que vai fazer você vender, que vai fazer você conectar com as pessoas. Então não é que eu vou mostrar toda a minha vida, eu vou mostrar os recortes intencionais dela. Minha amada, amei te conhecer, Incrível. amei conversar contigo. A pergunta, você curtiu?
Ah, eu amei, adorei. Inclusive, quero receber esse convite de novo em breve pra gente estar aqui. Eu acho que a gente tem muito mais coisa pra falar, com certeza. Eu ficaria aqui o dia todo ouvindo tuas histórias, por isso que as minhas perguntas sempre foram sobre as tuas histórias de vida, porque eu acho que é isso que faz essa conexão, e é conhecer um pouco mais de coisas que você viveu, que eu nunca vou viver, e coisas que eu vivi que talvez você nunca vai viver. E é essa troca que faz a relação humana ser tão genuína e bacana, e agradeço muito o convite. Eu é que agradeço, tá? E a equipe toda também maravilhosa, desde do contato no WhatsApp comigo até toda a condução do processo, realmente. Aí tu me ajuda lá, já compartilha lá em Shangri-La, galera, vamos seguir aqui. Certeza. E que você gostou desse episódio, o que tem que fazer quando o cara gosta do episódio? Curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Isso aí. Curte, comenta, deixa teu like. A minha pergunta para você é que você vai deixar o seu comentário. 1. Tráfego pago. 2. Mídia OH. Qual que você prefere? Ah, carinha dela. Meu pessoalzinho, muito obrigado pela audiência de vocês. Siga o canal, seja membro aí do canal, ajuda a gente. É 15 prata, Dani, para ser membro do canal. Aí pergunta, eu vou ficar rico com isso? Não, você vai ficar pobre com isso? Também não, mas eu vou saber que você tá aí, isso me motiva pra caramba. É a gasolina melhor para me motivar para continuar fazendo trabalho é a presença de vocês sendo membro do canal. E eu queria te fazer assim, a última coisa que eu te peço aqui é que você faça para nossa audiência uma frase que a gente chama de frase da posteridade. Por quê? Eu vou pegar a tua frase e a tua foto e vou botar num painel de LED aqui na Avenida da Opa! A minha frase é o mundo das executoras. Porque O mundo é das executoras. acredito que é isso. O mundo é de quem levanta a mão da cadeira, vai lá e faz. Porque é aí que a gente vê a coisa acontecer. Né? No conforto da cadeira, não acontece. Que maravilha, hein? Pô, adorei essa frase. Vai pro painel aqui de Pô, LED. quero Aqui essa no foto depois. Vou mandar o cheque fotográfico para você. Senhoras e senhores, Dani Soares. Obrigada. Olha lá, a galera gostando. Salva de palmas pra ela. Muitas palmas. Obrigada, adorei. Adorei. Especial. Você é uma linda. Volta sempre aqui. A casa é tua. Tá? Conforme você for tendo coisas novas, bacanas pra trazer aí, quiser. Eu quiser só vir aqui trocar ideia. Só fui tomar um café aqui, já vou me sentir, tocar uns casa- engenheiros. Dinheiro curtiu, né? Engenheiro curtiu. É isso aí. Pessoalzinho, até a próxima.